pessoal. Bem-vindos a mais uma TPC, nosso espaço de formação continuada aqui da Diretoria de Ensino de Itapeceripa. Hoje estaremos com essa continuidade da formação do ensino médio com a equipe do novo ensino médio, agradecendo aqui a nossa dirigente Núbia e a nossa diretora de núcleo, Roseli. A pauta do dia será a apresentação, leitura de leite, a indicação literária, os objetivos, introdução, a devolutiva das respostas que nós tivemos na formação passada, tanto as devolutivas sobre sugestões quanto as de dúvidas, uma retomada sobre o novo ensino médio, currículo paulista, os eixos estruturantes, os códigos alfanuméricos com as habilidades da formação geral básica, as áreas da formação geral básica, linguagens, matemática, ciências e ciências humanas. Também teremos os códigos alfanuméricos das habilidades dos itinerários formativos, esses itinerários por área também, linguagens, matemática, ciências e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas, sociais e aplicadas. E traremos aqui as referências do material que nós preparamos também. Gostaria de passar a palavra para a equipe se apresentar agora. Bom dia, eu sou a Ana Carolina, sou PCNP de Língua Portuguesa. Olá a todos, eu sou Elisângela, PCNP de História. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom dia, olá a todos. Eu sou PCNP Fabiana, de Ciência da Natureza, fazendo parte também do grupo focal da diretoria do Novo Ensino Médio. Nós temos também a Márcia, que também faz parte do grupo focal, mas ela não está nesta formação, mas faz parte também do grupo focal. Gostaria também de agradecer a Márcia pela contribuição com o material aqui que nós estamos apresentando. Eu sou o PCNP Donizete, de Geografia, e gostaria de agradecer também a Andressa, que estará participando dessa nossa formação com o material preparado. Obrigada, Doni. Primeiramente, eu quero deixar meus agradecimentos a toda a equipe do Novo Ensino Médio, a Elisângela, a Aldônia, a Fabiana, a Ana, desejar um bom dia a vocês e também um grande beijo à Márcia, que infelizmente não pode estar conosco, por motivos médicos, ok? E hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês a leitura de leite. Então, eu trouxe uma leitura de leite bem bacana, bem carinhosa aí para que vocês curtam um pouquinho, tá? A leitura de leite de hoje, ela foi construída por duas autoras bem bacanas, interessantes, E quando eu digo interessantes, porque ambas são professoras, tá? Essa obra foi feita pela professora Marilene André Salles e Valéria Brandão Pontes. E o título, Quando Tudo Isso Passar. Vamos lá? Quando tudo isso passar, e vai passar, quero te fazer um convite especial, para alguém especial. Te convido a sorrir mais, a dançar mais, a brincar mais. Quando tudo isso passar, e vai passar, te convido a mostrar seu amor, através de gestos e atitudes. Diga mais, eu te amo. Quando tudo isso passar, e vai passar, te convido a ir à escola. Agradecer à professora, dizer que sentiu saudades e o quanto ela é especial. Ouvir da professora que sentiu falta dos alunos e que eles
e sem eles, a escola perde a graça. Te convido ainda a olhar o céu, o sol, as nuvens, a lua e as estrelas. Quando tudo isso passar, te convido a proteger o seu planeta, o meu planeta, o nosso planeta Terra. Te convido também a conversar mais, a observar mais e a se importar mais com as pessoas. Aproveite e lhes diga o quanto elas são importantes para você. Quando tudo isso passar, e vai passar, te convido a cuidar mais da natureza e dos animais. Te convido a escrever uma carta ou fazer um desenho para alguém que queira bem. Quando tudo isso passar, e vai passar, te convido a ser feliz só por existir. Te convido, então, a praticar a empatia, a gratidão, o respeito ao próximo e se reinvente. Te convido a não deixar que o medo e o desconhecido te paralise. Acredite, tenha fé e esperança, creia, tudo vai passar. E esta é a leitura essa é a obra dessas duas professoras, né, Marilena e Valéria, que construíram, né, este texto para lembrarmos um pouquinho mais de nós mesmos, dos próximos, não é? Pensando nesse momento pandêmico aí, que está todo mundo tão frio, todo mundo tão gelado, todo mundo com medo, né? E muitos profissionais aí perdendo o seu trabalho, mas nós, enquanto professores, né, estamos aqui, temos esse privilégio de estarmos, né, atuando, trabalhando mesmo com todas as dificuldades, e achei bastante interessante aí trazer essa palavrinha aí de otimismo, de garra, de força para todos nós aí que estamos dentro da educação e queremos, né, fazer o melhor para os nossos estudantes. Eu acho que é isso. Obrigada pelo convite, meninos. Obrigada, obrigada. E é isso, gente. Valeu. Eu passo a palavra. Obrigada, Andressa, pela sua leitura de leite. Realmente, tudo isso um dia vai passar, né? Que legal que foram diretamente as professoras que criaram, né, que construíram essa leitura. Queria convidar a Elisângela para trazer a indicação literária. Eli? Olá, estou aqui, Fabi, obrigada. Quero agradecer aí a leitura de leite que a nossa colega de trabalho, Andressa, trouxe, muito interessante, muito gostoso da gente ouvir, né, porque a gente está vivendo esses tempos agora e preocupados, né, com o que vai, né, como vai ser aí, né, quando tudo isso passar. Então, foi muito gratificante ouvir. Andressa, obrigada, mais uma vez. E na nossa indicação literária de hoje, nós trouxemos este livro aqui, vou até compartilhar aqui com vocês, ó, tá? É do Yuval Noah Harari, 21 lições para o século XXI, né? É um livro que vocês vão ter acesso aí, né? Ele vem para a sala de leitura e ele traz alguns questionamentos, né, para nós seres humanos e para a humanidade bastante interessante, né? O que está acontecendo neste exato momento? Quais são os maiores desafios que nós enfrentamos hoje? Em que devemos prestar atenção? E o que ensinar a nossos filhos, né? Esse é o segundo livro desse autor, né? O primeiro, ele foi bastante lido aí, bem conhecido mundialmente, né? E aqui ele fala, como eu disse, sobre os seres humanos e qual caminho a humanidade deverá seguir, né? Traz muitas questões sobre que mundo, né, nós vivemos e que mundo nós devemos pensar e deixar para os nossos filhos, né? Traz algumas problemáticas também bem atuais, como, por exemplo, ameaça de guerras nucleares. Ele fala sobre equilíbrio mental, aquecimento global, terrorismo. E apesar de trazer, né, todos esses questionamentos, ele liga toda a história, né, de uma maneira bastante objetiva e de fácil entendimento para nós. No final, você vê que ele dá aquela fechada em tudo e tudo faz sentido. A gente consegue assimilar bem,
tá? Então, essa é a nossa indicação literária de hoje. Espero que vocês, em alguma oportunidade que tiverem, possam estar dando uma olhadinha, ok? Obrigado, agradeço aí, gente. Obrigada, Elisângela, pela indicação literária. Realmente tem tudo a ver com o que nós estamos passando, né? Os nossos objetivos hoje, então, são retomar algumas informações sobre o ensino médio, né? Nós trouxemos no outro estudo, então nós vamos retomar, né? E a partir do que vocês colocaram lá, né? Nós trouxemos uma devolutiva das interações que vocês colocaram lá no formulário, vamos conversar um pouquinho das dúvidas, das sugestões, e também trouxemos, né, estudo, né, sobre o currículo, né, vamos propor um estudo sobre o currículo paulista, o ensino médio, dentro da área de conhecimento. Então, esse é o nosso objetivo de estudo para o dia de hoje. Como introdução hoje, né, a Fabi falou aí dos nossos objetivos, nossa pauta hoje, nós vamos trazer um novo ensino médio, né, não deixou de considerar as disciplinas já existentes, ao contrário, ele possibilita que possamos trazer conhecimentos historicamente construídos das diversas áreas, para que haja uma articulação entre elas baseada no contexto atual, e com foco no desenvolvimento do estudante como sujeito protagonista, engajado com as questões socioculturais e sustentáveis, que vão para além da escola, tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa, ética, democrática, inclusiva, sustentável e solidária. Essa nova estrutura do ensino médio, além de ratificar a organização por área de conhecimento, sem desconsiderar, mas também sem fazer referência direta a todos os componentes que compunham o currículo dessa etapa, ele prevê a oferta de variados itinerários formativos, seja para o aprofundamento acadêmico em uma ou mais áreas do conhecimento, ou ainda, né, para a formação técnica e profissional. Essa estrutura adota flexibilidade como princípio de organização curricular, o que permite a construção de currículos e propostas pedagógicas que atendam mais adequadamente às especificidades locais e à multiplicidade dos interesses dos nossos estudantes, estimulando o exercício do protagonismo juvenil e fortalecendo o desenvolvimento dos seus projetos de vida. Então, essa é a introdução do nosso assunto que trataremos na formação de hoje. Então, pessoal, sobre toda essa organização do material, gostaria de acrescentar, né, que é uma revolução na educação, né, não só por conta da reforma do novo ensino médio, mas também em toda a educação, né? Eu acho que a pandemia trouxe aí bem ou mal, uma nova organização, uma nova estrutura e nova visão e reflexão sobre educação, até por conta do ensino híbrido, né? Não dá mais para ficar só giz e lousa, ainda mais que é uma demanda antiga dos nossos alunos, dos nossos estudantes, onde o professor ele era o detentor do conhecimento, o único detentor do conhecimento, né? Então essa visão já está ultrapassada há um tempo, né? E tudo isso faz parte, né, com essa transição do ensino no modelo híbrido e também com essa nova estrutura do novo ensino médio, né? E com isso a gente traz aqui uma devolutiva, né, já pensando na formação anterior, sobre os principais focos que nós abordamos aqui quando a gente pegou a resposta do formulário que vocês responderam da semana retrasada, ou melhor, da semana anterior, semana A, né, que era a seguinte: que ações o grupo escolar
pode promover pensando nos alunos e professores que ainda possuem dúvidas sobre a implementação do novo ensino médio. Então, aqui tinha muitas outras, né, mas nós selecionamos algumas, né, e aqui a primeira delas é trazer mais vídeos explicativos, né, sobre isso. Muitos professores também apontaram sobre materiais impressos, né, para a divulgação do novo ensino médio. Outra ideia, outra sugestão que os professores trouxeram, não foi só uma, foram várias, né, trazer rodas de conversa para informar e formar professores a partir da gestão, né, e nas próprias TPCs que nós estamos desenvolvendo aqui e na escola também. Então, outra ideia aqui é trazer grupos de estudo, né, e sobre esses grupos de estudos promover uma rotação por estação. Então, a ideia aqui é que cada agrupamento traz um ponto de estudo, ou seja, um tema a ser estudado para depois ser compartilhado com o grupo em geral, né? Outra proposta é elaborar quiz e enquetes para que haja uma interação entre professores, gestão e estudantes. E também a reunião com os alunos do Grêmio, que é muito importante para trazer um engajamento maior dos estudantes da escola. Só completando, Doni, é importante que a escola se organize para propiciar esses momentos de estudo com os professores, com o grupo escola, né? Nós estamos aqui para iniciar esse estudo, né? E como nós não temos pernas para ir em todas as escolas, né, auxiliar nessa demanda, é importante que os professores, né, os coordenadores, eles pensem nesse momento, né, para estar tirando as dúvidas, e surgindo dúvidas que vocês ainda não consigam responder, encaminhem para nós, né, a coisa ainda está acontecendo, as informações ainda estão chegando, né, as formações vindas pela SEDUC ainda estão acontecendo, mas à medida do possível, né, que vier as respostas, nós retornaremos para a escola, ou buscamos, né, caso a gente não tenha essa resposta, a gente tenta buscar para estar auxiliando vocês aí na escola com um grupo de estudo pequeno, né, com um grupo pequeno, para estar para estar ajudando nesse momento de transição, nesse momento de entendimento do novo ensino médio. Então, assim, é muito importante que a escola pense, se organize para esse momento de estudo. Temos aqui as principais dúvidas, ou melhor, as dúvidas que nós selecionamos, né, sobre o formulário que foi encaminhado aos professores na última TPC, para que tivesse uma interação maior aqui nesse momento, né, como devolutiva. Nesse primeiro ponto, a Ana e eu estaremos compartilhando a tela de onde encontrar mais informações ou informações sobre o novo ensino médio. Então, para quem quer ter mais materiais para consulta, a gente vai estar mostrando o caminho aqui, que muitos já conhecem, mas a gente vai reforçar. Isso mesmo, Doni. Algumas dúvidas, e foi mais de uma, apareceram sobre onde encontrar mais informações ou pedindo formações. Então, nós vamos mostrar onde vocês podem encontrar as formações já feitas. Se a gente pesquisar no Google mesmo, fizer uma pesquisa sobre o CMSP, o repositório, onde ficam todas as aulas, todos os vídeos, tudo que já passou no centro de mídias, a gente consegue ter acesso, e aí a gente vai mostrar para vocês como fazer isso. Então, fazendo uma pesquisa no Google com CMSP repositório, a gente pesquisa CMSP repositório no Google mesmo, nem precisa entrar lá no site do centro de mídias.
A gente já tem aqui as respostas e tem que procurar o repositório lá do Centro de Mídias. Aqui nós entramos no site do Centro de Mídias. Então tem os menus aí em cima e é só acessar a parte de repositório. Nessa parte, nós conseguimos pesquisar todas as aulas, todos os conteúdos já postados no Centro de Mídia. Como a gente não sabe exatamente para qual série ou que dia ele foi passado, nós podemos procurar por assunto. Então, ao digitar Novo Ensino Médio, a gente pesquisa e tem acesso a tudo que já foi publicado no Centro de Mídias sobre esse assunto, sobre o Novo Ensino Médio. Então, aqui nós temos as respostas, para a pesquisa, tem várias postagens, vários vídeos, várias formações sobre o ensino médio, tem até algumas formações por área, e aqui a gente consegue encontrar bastante informação, às vezes nós queremos saber um pouquinho mais sobre a nossa área específica, e aí a gente consegue encontrar. Vocês podem ver que tem mais de uma página, inclusive, de vídeo. A gente tem vídeo desde o começo de fevereiro, se não me engano. Tudo isso sobre o novo ensino médio, para os professores, para os alunos, alguns ATPC sobre esse tema. Então, ele é bem legal para quando a gente tiver alguma dúvida, querer saber um pouquinho mais, entrar no repositório, entrar no Centro de Mídias para acessar esses vídeos. A gente consegue tirar bastante dúvida. Além dos vídeos, se não der tempo de assistir o vídeo inteiro, aí onde o Doni está mostrando em anexos, nós temos acesso ao material. Então, a gente pode assistir ao vídeo e também acessar só o material, fazer a leitura desse material. Eu acho que desse jeito nós conseguimos tirar bastante dúvida e também praticamente toda quarta-feira tem informação nova sobre o novo ensino médio, às 13 horas, lá no Centro de Mídias. Então, a gente tem vários lugares onde procurar essas informações. Um desses é o Centro de Mídias, as informações oficiais, que eles são bem interessantes. Lembrando também, Doni, que esse material, além de estar no Centro de Mídias, a gente também pode encontrar pelos canais do Centro de Mídias lá no YouTube. Então, todas essas formações também estão no YouTube. É que o YouTube a gente não consegue pegar o material, as apresentações de PowerPoint, e no Centro de Mídia sim. Mas a gente também pode buscar lá naqueles canais. Exatamente, o próprio currículo paulista traz uma gama muito importante, de como que está sendo essa estrutura do novo ensino médio. Eu gostaria de passar a palavra para a Elisângela. Obrigada, Doni. Dando continuidade aqui, uma das dúvidas também aqui frequentes que nós apuramos lá no questionário que vocês responderam, antes de falar da pergunta, eu gostaria de agradecer a todos os professores, que tiraram um tempinho, foram lá, digitaram suas dúvidas, colocaram sugestões, de como a gente deve estar trabalhando aí para estar levando as informações, sobre esse novo ensino médio aí, que, como a Fabi falou, é uma coisa que ainda está sendo implementada, Então, sempre tem novidade saindo, sempre tem alguma coisa. Então, assim, ainda não está tudo fechado, ainda nós vamos receber mais formações, mais informações também, formação e informação, para poder estar compartilhando com vocês. E como a Ana falou também, não é difícil do professor acessar, ele pode ir lá no site do CMSP, lá no repositório, e assistir às lives, às formações, e ter acesso a todo o material, para estar tirando alguma dúvida, tá? Mas nós estamos aqui também para contribuir, para ajudá-los aí a esclarecer de acordo com as informações que nós temos até esse momento. Uma das perguntas, então, seria essa. 2. Explique sobre as unidades curriculares. Como funcionará? As aulas continuarão com 45 minutos? Então, para falar um pouquinho sobre as unidades curriculares, eu vou voltar um pouquinho lá para falar com vocês sobre as cargas horárias. Então, a carga horária do ensino médio, ela é composta de 3.150 horas. Essas 3.150 horas, elas são divididas em formação geral básica, que são 1.800 horas, e
será dividido entre os itinerários formativos também, que serão 1.350 horas, né, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Isso ainda deixando aí, a cada semestre, nós temos, a cada ano, né, primeiro, segundo e terceiro, 150 horas, né, que são designadas para os componentes do Inova, que são projeto de vida, eletivas e tecnologia, né? Então, vamos lá. Dividida essa carga horária aí, nós vamos ter no primeiro ano do ensino médio a formação geral básica e os 3 componentes do Inova. No segundo ano do ensino médio, nós teremos a formação geral básica também, porém, ela já não vai ser total como foi no primeiro ano. No segundo ano, serão retiradas aí 10 aulas semanais, né, que serão para formar o chamado itinerário formativo. O que seria o itinerário formativo? Ele seria, na verdade, uma trilha, né, formativa, onde o aluno, a partir da sua escolha, lá no primeiro ano, sobre as suas escolhas que ele teve lá no seu projeto de vida, ele vai conseguir escolher qual é o itinerário formativo que ele deseja cursar, no segundo e no terceiro ano. Então, voltando um pouquinho, só para ficar assim mais claro. No primeiro ano, ele terá a formação geral básica, com os componentes do Inova. No segundo ano, ele terá a formação de 35 aulas semanais, assim como foi no primeiro, porém, 10 aulas serão retiradas para a formação dos itinerários formativos, que é chamado aprofundamento. No terceiro ano, ele terá a formação geral básica também, e, ao invés de ter apenas 10 aulas, como aconteceu no segundo ano, de itinerário formativo, ele já terá 20 aulas de itinerário formativo, que é o aprofundamento na área de conhecimento que ele deseja, e a formação geral básica e os componentes do Inova. Elisângela, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que haverá uma redução da formação geral básica? A partir de quando? De que ano vai haver essa redução? Obrigada, Fabi. A redução da formação geral básica, ela acontecerá no segundo e no terceiro ano do ensino médio, né? Vão continuar com os componentes do Inova normalmente, como aconteceu no primeiro, segundo e terceiro, a carga vai ser normal, porém, haverá uma diminuição da formação geral básica no segundo e no terceiro ano, devido ao aprofundamento, né? Como é que vai funcionar esse aprofundamento? Então, só para a gente chegar nas unidades curriculares. Elas serão divididas em 10 aulas, né, semanais, e essas aulas serão unidades curriculares, tá? Então, vai acontecer no segundo e vai acontecer no terceiro ano. As unidades curriculares, elas terão temas, e esses temas serão chamados de componente curricular. E aí o aluno, ele vai poder escolher, dentre essas 10 aulas, né, tem esse quadrozinho agora que está bem bonitinho, mostrando primeiro, segundo e terceiro ano. Então, quando chegar na segunda série, dentro dessas 10 aulas do aprofundamento, ele vai poder escolher qual aprofundamento ele deseja fazer, né, através das unidades curriculares, que serão, a unidade curricular nada mais é do que o itinerário formativo, né, vai ser estabelecida por temas dentro de cada área do conhecimento, certo? Deu para entender um pouquinho aí, Fabi? Ficou meio complicado ainda. Deu para entender. Então, eu tenho a unidade curricular, que serão os aprofundamentos, é isso? Isso, exatamente. Então, as unidades curriculares, elas serão os aprofundamentos. E é assim que vai funcionar. No primeiro ano não temos o aprofundamento. Na segunda série, nós teremos 10 aulas semanais, né? E 20 aulas serão compostas aí da formação geral básica. No terceiro ano, nós teremos
10 aulas da formação geral básica, e aí aumenta um pouquinho o aprofundamento. Já serão 20 aulas de aprofundamento, com mais 5 aulas semanais dos componentes do Inova. Se a gente prestar atenção aí, ó, tanto no primeiro, como no segundo, como no terceiro ano, as aulas semanais, elas continuarão as mesmas, 35 aulas semanais para os alunos. Só vai mudar a distribuição dessas aulas, como é que elas vão se dar. Aí cada escola vai se adequar de acordo com a sua grade horária, com a disponibilidade dos seus professores. Certo? Nós temos, então, Elisângela, pensando nessa unidade curricular que começa, como você falou, que começa lá no segundo ano e termina lá no terceiro ano, na terceira série do ensino médio. Então, essa unidade curricular é por área ou por componente? Nós temos componentes dentro dessa unidade curricular? Sim, nós temos componentes, sim, Fabi. As unidades curriculares, né, que são os itinerários formativos, elas vão ter componentes curriculares. E esses itinerários, eles serão construídos aí por área de conhecimento. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim bem simples. Por exemplo, uma área só, se a gente pegar a área de ciências humanas e sociais, né? Aí nós vamos ter lá, por exemplo, 10 aulinhas durante a semana desse componente curricular, né, dessa área de conhecimento, ciências humanas e sociais. Nós vamos ter lá dividido entre componentes curriculares, que serão temas que os professores vão dar aí para essas aulas, e elas serão divididas na semana normalmente, para aquele aluno que deseja se aprofundar na área de ciências humanas e sociais. Como a gente ainda não colocou na prática, né, às vezes eu só falando, ele fica um pouco vago, né, as aulas, complementando aí a pergunta, elas continuarão com 45 minutos cada, então não vai mudar nada, apenas vai mudar a composição dessas aulas, né, durante a semana, e a quantidade continuará a mesma, e a hora-aula também continuará a mesma, isso é importante a gente estar lembrando. E o professor que pegar, por exemplo, 20 aulas da formação geral básica, ele vai poder, então, completar no aprofundamento, já que ele vai ter o componente de filosofia, de história, de geografia dentro dessa unidade curricular, né? Ele pegou 20 aulas, ele pode completar isso lá na unidade curricular, já que ele vai ter a área dele sendo trabalhada nessa unidade curricular. Exatamente, Fabi, é isso mesmo, porque a escola, ela vai ter que ofertar aí o seu cardápio, depois nós vamos falar mais sobre isso, né, mas ela vai ter que trabalhar aí por área de conhecimento, né, que a gente sabe que o novo ensino médio, ele vem com esse formato, trabalhando por área de conhecimento, e os alunos vão poder escolher aí qual área eles vão se aprofundar. O professor, por exemplo, de ciências da natureza, ele vai poder pegar as suas aulas e complementar, se ele assim desejar, se tiver disponibilidade, com os itinerários formativos, que são por área de conhecimento, né? Então, na verdade, o professor, ele não vai ser prejudicado, né? Ele vai poder optar por pegar a formação geral básica, por pegar o itinerário formativo e compor a sua carga horária, como ele sempre faz. Como as meninas já acabaram comentando, nenhuma área, nenhum componente será excluído. Todos os componentes, agora que o ensino médio é por área de conhecimento, a gente pode se questionar, mas e o meu componente ou outros componentes, isso pode ser excluído? E não, ele não pode ser excluído, porque a gente vai ter os componentes lá na formação geral básica, mas mesmo nos aprofundamentos curriculares, os componentes estão presentes, como a gente consegue ver nesse slide. Então, a gente tem as áreas do conhecimento com linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, que contemplam todos os componentes já existentes, a formação técnica e profissional, ou as áreas do conhecimento integrada. Nenhuma área vai ficar de fora, porque, afinal de contas, se a escola
oferece só duas opções de aprofundamento curricular, as 4 áreas de conhecimento têm que estar presente. Então, nenhum componente vai ser excluído, nenhuma área vai ser excluída. O aluno ele pode optar por uma área do conhecimento, mas todas serão ofertadas, tanto no aprofundamento curricular, quanto na formação geral básica, excluir nenhuma. Vamos para a próxima pergunta? Oi. Mas e se a minha escola for pequena, como que eu consigo fazer essa dinâmica de cardápio, de aprofundamento? Eu tenho uma escola pequena e eu não tenho condições de ofertar tudo isso. Como que eu vou utilizar? Como que vai ser essa dinâmica? A parte da parte técnica e profissionalizante, somente algumas escolas vão ofertar. Quando a gente fala das áreas do conhecimento, todas estarão incluídas. Nas escolas pequenas, por exemplo, se você tiver só uma sala do primeira série, né, uma sala para a segunda série, você tem que ofertar no mínimo 2 itinerários formativos. Esses itinerários formativos, mesmo 2, eles têm que completar as 4 áreas do conhecimento. Então, por exemplo, você pode fazer, isso é só um exemplo, você pode fazer a área de linguagens, um itinerário de linguagens com ciências humanas e outro itinerário de matemática com ciências da natureza. Então, em todas as escolas, todas as áreas do conhecimento estarão presentes lá no itinerário formativo. Qual a importância das escutas dos estudantes, né? Então, vamos pensar que nós temos pedido e buscado muito alunos proativos, alunos autônomos, alunos que buscam as informações. Então, esse é o primeiro passo para que nós venhamos escutar eles, para que eles possam entender todo esse processo do novo ensino médio, para que eles venham ter uma participação ativa, né? Pensando que esse novo ensino médio é para eles precisam dizer o que eles entenderam, o que eles não entenderam, o que eles gostariam de saber, para que nós, o grupo escola, possa organizar de uma forma mais clara a instrução para que eles tenham autonomia e certeza na hora de fazer a sua escolha. Então, essa escuta que nós tivemos, e é a escuta que a escola também pode fazer, né, por conta própria. Nós tivemos uma que teve aí algumas questionamentos dos alunos, né, e nós passamos para as escolas o que os alunos gostariam de ter mais como informação, mas isso também não impede da escola criar uma própria escuta para poder orientar o seu aluno. Então, a importância disso é para que, quando ele estiver lá para fazer a sua escolha, ele saiba realmente o que ele vai escolher, o que ele vai fazer e qual que é a importância desse novo ensino médio agora na vida escolar dos estudantes. Então, é essa a importância da escuta dos nossos estudantes. Que a Fabi falou agora, né, que da importância aí da escuta dos estudantes, é bom a gente lembrar que esse currículo agora, ele traz essa possibilidade, né, o currículo flexível, ele traz a possibilidade do estudante, lá no final do semestre, por exemplo, ele está no 2º ano, né, e está fazendo lá seu itinerário, porém, no final do semestre, ou no meio do semestre, ele viu que ele não é aquilo que ele quer para ele se desmotivou por algum momento e viu que não é aquilo que ele quer. Ele poderá trocar de itinerário formativo, por exemplo, no meio do semestre? Não poderá, né? Essa informação a gente tem, não poderá. Ele tem que concluir aquele semestre, aquele itinerário formativo, e no próximo semestre ele vai poder, sim, se inscrever em outro que seja do interesse dele, tá? Então, isso só para mostrar, assim, que o aluno, ele pode, né, às vezes ele desistiu, não se encontrou naquela área que ele gostaria, ele quer mudar, ele pode, desde que ele conclua até o final do semestre, e aí ele pega bonitinho, já está com aquelas horas, e passa, e pode trocar no próximo semestre de itinerário formativo. A ideia, né, Elisângela, é que isso não aconteça, né, Isso, que essa mudança não seja constante, mas nós sabemos que vai acontecer.
né? O ideal é que eu falo por mim, eu fui descobrir que eu queria estar na área das ciências, da biologia, no terceiro ano do ensino médio. Talvez se eu tivesse esse projeto de vida, talvez se eu tivesse todo esse trabalho lá no primeiro ano, né, e que começa lá no fundamental, talvez a minha escolha tivesse acontecido bem antes. Né? Mas essa mudança, né, Eli, a gente sabe que é provável que vai acontecer. A ideia é que o professor de projeto de vida, mas deixando bem claro, não só o professor de projeto de vida, auxilie para que essa mudança seja mínima, né, seja pequena, de estarem trocando de itinerário formativo, para que seja bem certeiro na escolha dele do aprofundamento, de acordo com o seu projeto de vida, né? Mas sim, a gente sabe que vai acontecer, né, Eli? É isso aí, Fabi. A gente sabe como o jovem é hoje, né? Ele muda de opinião muito rapidamente, é influenciável, né? Então, o ideal, como a Fabi falou, é que não aconteça, mas caso venha, né, a acontecer, há essa possibilidade. Então, continuando, né? Realmente a gente consegue entender como que um currículo que já foi considerado engessado, ele já está em processo de reorganização, né, a partir do protagonismo do aluno. Seguindo aqui com o questionário, nós temos aqui no ponto 6 que os estudantes do primeiro ano da primeira série não participam dos itinerários formativos. Então, é uma pergunta, né? Os estudantes da primeira série não participam dos itinerários formativos. Aqui a gente já tem uma noção, né, de que eles já estão, sobretudo no projeto de vida, escolhendo já, inclusive participando das temáticas das unidades curriculares que vão ser construídas juntamente com a escola, né, a construção desses temas de itinerário formativo. Então, os estudantes do primeiro ano têm sim uma participação muito importante para a própria escolha, né, sobretudo no projeto de vida. E passando aqui a palavra para Eli, trazer aqui o ponto 7. É isso mesmo, Doni. Os alunos do primeiro ano, eles, na verdade, vão estar, assim, bastante engajados no seu projeto de vida, né, que é a partir da escolha do estudante no projeto de vida, que assim que ele passar ali para o próximo ano, ele já está escolhendo qual a trilha formativa, o itinerário formativo que ele deseja seguir, né, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Mas vamos para a questão 7. As escolas terão que construir seus itinerários formativos. Nesse primeiro momento, né, assim, de acordo com as formações que nós estamos tendo, as escolas, elas vão receber alguns, né, a gente chama de cardápios, né, esses itinerários. Então, as escolas vão receber aí alguns cardápios já prontos, né, para trabalhar nesse primeiro momento, para estar se apropriando, vendo como vai funcionar, né, já que é um projeto novo, né, a gente está começando agora, aí tudo novo para nós, para todos nós, né, professores, somente nos próximos anos, né, eu acredito que esse cardápio a gente vai escolher agora, as escolas vão escolher aí de acordo com a sua realidade, de acordo com o projeto de vida dos seus estudantes, né, cada uma vai escolher aquela que está mais próximo do que os estudantes querem para a escola, e acredito que só em outro momento é que vai estar sendo assim mesmo direcionado para que se construa um itinerário formativo para cada escola, tá? Aqui a gente tem um calendáriozinho, né, nós tivemos primeiro aí a formação, depois nós tivemos a escuta com os estudantes. Em julho, nós teremos aí, o diretor apresenta aos professores o catálogo de opções de aprofundamentos curriculares, né? Os aprofundamentos são as unidades curriculares aí que os estudantes vão poder escolher aquelas que eles querem trilhar no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Então, em julho já vai chegar esses catálogos aí já com algumas opções prontinhas já, e a escola vai poder estar
escolhendo junto com seus professores qual o mais adequado para os seus estudantes, para a sua escola. Em agosto, a equipe escolar define, né, qual o cardápio que ela escolheu, o catálogo, né, e a partir da consulta de estudantes, quais aprofundamentos serão ofertados no próximo ano, nos 2 semestres, que eles vão ter uma unidade curricular aí no primeiro semestre e a unidade 2 no segundo semestre, que vão ser os aprofundamentos que eles vão tendo a partir do avanço, né, do segundo e do terceiro ano do ensino médio. De junho a agosto, nós teremos o estudante indicando qual área ele tem preferência para se aprofundar. Então, todas essas datas, na verdade, elas vão chegar, nós vamos estar repassando para vocês na escola direitinho, então não se preocupem, né? Nós estaremos repassando tudo que chegar para nós, estará chegando aí na escola para vocês também, estarem todos informados, né, sobre essa inovação aí, sobre o novo ensino médio. Então, quer dizer, então, que eu posso criar um itinerário formativo, mas eu não preciso criar um itinerário formativo nesse momento, pensando, então, nessa oferta que você disse que vai acontecer, é isso? Isso, Fabi. Nesse primeiro momento, como nós sabemos que é uma inovação, né, como eu falei, está chegando agora, a gente ainda está se apropriando, então, nesse primeiro momento, esses catálogos, eles virão prontos. Eles virão mais ou menos baseados aí na expectativa hoje do mercado de trabalho, o que o aluno almeja, né? Então, nesse primeiro momento, esses cardápios, esses catálogos, né, vamos chamar assim para ficar mais adequado, eles já virão prontos, né? E a escola vai sentar junto aí com os seus professores, a direção, a gestão, vai sentar e vai estar escolhendo qual é o mais adequado para eles, né? Então, para complementar o que eu estava falando, eu vou falar essa lâmina agora. De agosto a setembro, complementando o calendário que eu falei anteriormente, né? A gente foi até agosto. Então, de agosto a setembro, nós teremos os estudantes manifestando interesse de acordo com o cardápio apresentado, né, para eles. E na rematrícula, eles já vão incluir aí os aprofundamentos que a escola ofertou e que ele vai ter, vai poder, né, escolher aí qual o mais apropriado de acordo com o projeto de vida dele, de acordo com o que ele pretende aí para a sua vida, para a sua carreira, para o seu futuro, né? E, por exemplo, aqui a gente tem assim, né, a eles na rematrícula, incluindo os aprofundamentos ofertados na escola dele, e em escolas de até 2 quilômetros, escolhendo a primeira e a segunda opção. O que quer dizer? Por exemplo, o aluno está matriculado lá na escola, que ele já vem acompanhando o primeiro ano, chegou no segundo ano, ele vai escolher o aprofundamento, mas nada do que tem ali na escola ofertado bate com o projeto de vida dele. Ele vai poder escolher fazer esse projeto de vida fazer esse aprofundamento em uma outra unidade? Sim, né? O ideal é que não faça, o ideal é que a escola possa oferecer a ele, né, para que ele continue ali, né, na sua escola, mas caso ela não oferte, ele poderá escolher uma escola aí, um aprofundamento que seja, né, vá de acordo com seus interesses, numa escola em até 2 quilômetros da sua casa, tá? Essa possibilidade, ela existe, né, apesar que o correto seria a escola oferecer aí, né, os seus aprofundamentos de acordo com os projetos de vida dos seus estudantes na sua realidade. De setembro a dezembro, nós temos turmas que serão criadas até o limite do módulo da escola, né? Turmas são definidas de acordo com o número de estudantes interessados em cada aprofundamento curricular. Então, a escola ela vai poder oferecer, no mínimo, ela tem que oferecer aí pelo menos 2 aprofundamentos curriculares, 2 itinerários formativos, né? Ou por área de conhecimento, ou por área integrada de conhecimentos. Por exemplo, o itinerário ele pode ser só de linguagens, ou ele pode ser de linguagens e ciências da natureza, linguagens e ciências humanas. Então, ela vai poder aí ofertar, tem que ofertar, né,
ou um itinerário por área de conhecimento, ou no mínimo aí dois itinerários, né, integrados, por área integrada, certo? O diretor, ouvindo os professores, define o horário das aulas, dos aprofundamentos para o ano seguinte, e isso vai acontecer, né, esse calendário aí, até 15 de novembro. Então, até 15 de novembro, a gente vai estar definindo aí, vai chegar esse cardápio, o aluno ele vai ter a escolha dele, depois as turmas vão ser definidas de acordo com a quantidade de alunos que escolheu cada aprofundamento, e por último, o diretor vai sentar com o seu grupo de professores e fazer a distribuição dos horários, né, e lembrando, ninguém vai deixar de ser contemplado, o professor ele vai continuar tendo sua atribuição por área de conhecimento, né, se ele é professor de história e tem habilitação em outras áreas, ele vai estar escolhendo suas aulas, né, sua carga horária, normalmente como ele sempre faz, agora tendo a opção ainda de poder escolher trabalhar os itinerários formativos na sua área de conhecimento. É importante lembrar também, né, Elisângela, que a escola deve gastar suas energias entendendo, implementando na escola, né, e deixar para que se pense numa construção de itinerário mais para frente, né, agora nós vamos receber, né, aí, segundo a data aí, segundo o cronograma, esse cardápio, né, então é o ideal que a escola acalma, espere um pouquinho, antes de pensar em construir esse itinerário formativo. Até porque, para se construir esse itinerário formativo, ela teria que se debruçar e estudar com o seu grupo escola na portaria 1432, né, que vai trazer toda essa elaboração do itinerário formativo. A escola tem que pensar na grade horária dos professores, para que as áreas sejam contempladas, né, ela tem que pensar nessa criação dessas turmas e o limite, então são todas orientações que vão vir ainda para nós, né, que através dessas reuniões e formações que vão acontecer, e estão acontecendo essa semana lá na FAP, vão vir orientações para nós, como grupo focal e para a escola. Então, o ideal é que a escola que já está pensando na criação dos seus itinerário formativo, aguarde um pouquinho, até recebermos essas orientações. Vamos nos organizar para fazer com que os nossos alunos, eles entendam, né, como tudo isso vai acontecer, que o professor, ele entenda como que vai ficar essa questão da grade horária, que ainda existe um pouquinho de dúvida, para depois, com as orientações que vier, pensamos em criar um itinerário formativo, ou quem sabe utilizar o que veio no cardápio e pensar na criação do itinerário formativo para o próximo ano, né? Então, a gente deixa aí para a escola essa questão de estar com esse olhar, para esse momento, né, de implementação, de transição, de entendimento de todas as regras e de todas as portarias e leis que nós temos aí que vão dar respaldo para a criação desse novo itinerário formativo, ter esse novo ensino médio para essa implementação dessa escolha dos nossos alunos muito mais pautada, bem entendida, bem clara, né? E aí a gente pensa nessa construção mais para frente. Excelente, Fabi. É isso aí, gente. Espero que tenha ficado claro. Então, como a Fabi falou, nesse primeiro momento, não se preocupa em fazer itinerários formativos. Preocupe-se em receber o cardápio que virá, né? Dá uma olhada nesse catálogo com seus professores, consulta os estudantes e vê o que está mais próximo para vocês dos ideais dos estudantes da sua unidade escolar, da sua escola. Né? Isso que é importante nesse primeiro momento, não se alongar pensando ainda em itinerário formativo, ainda não. Agora, na questão 8, explique como estão organizadas as áreas do conhecimento na formação geral básica. A gente fala bastante dos aprofundamentos,
dos itinerários formativos, mas a formação geral básica, ela já está um pouquinho diferente, porque afinal de contas, agora é dividido por área e não mais por componente. Então, vamos tentar conhecer um pouquinho da formação geral básica, e todo esse material a gente pegou lá no Currículo Paulista. O Currículo Paulista está disponível no site da EFAP, a gente está aqui nas referências, tem o site para vocês, e é bem interessante porque dá para a gente aprender coisa nova e entender um pouco mais como funciona. Para começar, vamos falar um pouquinho do código alfanumérico das habilidades. Lá no ensino fundamental, a gente já até se acostumou como as habilidades estão construídas. No ensino médio, o código alfanumérico, ele também está por área do conhecimento e não por disciplina, ou não por componente. Então, aqui a gente tem exemplo de um código. O código é EM, de ensino médio, 1.3, de primeira a terceira série do ensino médio. Então, todas as habilidades terão esse código 1.3, que é todas as habilidades são da primeira à terceira série do ensino médio. Depois, a gente tem aqui algumas letras. Nesse exemplo, LGG. E aí, esse LGG significa linguagens e suas tecnologias, porque lembrando, a gente está agora por área e não por componente. No exemplo, nós temos o LGG de linguagens. Poderia ser MAT, de matemática e suas tecnologias, CNT, de ciências da natureza e suas tecnologias, CHS, de ciências humanas e sociais aplicadas, e o único componente que vai ter habilidade específica é a língua portuguesa. Então, se estiver lá EM13LP, eu sei que é uma habilidade específica de língua portuguesa. Diferente dos outros componentes, língua portuguesa é o único que tem as habilidades específicas. Depois do LGG, depois das letras, nós temos mais números. O primeiro número, que no caso do exemplo é o número 1, é referente à competência específica. Então, quando eu leio EM13LGG1, se refere à competência específica, e 03 à habilidade. O código de todas as áreas do conhecimento será construído assim: EM, ensino médio, 1.3, primeira, terceira série, LGG de linguagens, ou CNT, CHS, MAT, o primeiro número referente à competência específica, e aí os dois últimos números referente ao número da habilidade. Algumas habilidades podem ter ainda uma letra no final, como tem o exemplo de EM13LGGA e EM13LGG103B, que significa habilidade 3 da competência 1, que foi desmembrada em duas habilidades, as habilidades A e B. Essa parte é comum às habilidades do ensino fundamental. A principal diferença que a gente tem aqui, o número da competência e também as letras, os códigos, por área do conhecimento e não por disciplina, ou não por componente. Por favor, Doni, passa. Aqui, vamos falar um pouquinho da área de linguagens e como está dividido. A área de linguagem contempla 4 componentes: arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Esses componentes, eles se juntam em diversos campos de atuação social. São 5 campos de atuação social. O campo da vida pessoal, que são as condições que cercam a vida contemporânea e a condição da juventude no Brasil e no mundo, e temas que afetam essa juventude. Campo da prática de estudo e pesquisa, que é pesquisa, análise, aplicação, apreciação, produção de discursos, textos expositivos, analíticos, argumentativos, na esfera escolar e na acadêmica, e de pesquisa, assim como no jornalismo de divulgação científica. Lembrando que tudo isso daqui contempla os 4 componentes para formar a área de linguagens. O campo jornalístico-midiático, que se refere aos discursos e textos da mídia informativa, seja ela impressa, de TV, do rádio ou digital, da internet, e ao discurso publicitário. Campo de atuação na vida pública, que contempla os discursos ou textos normativos, legais, jurídicos, que regem a convivência em sociedade, assim como discursos ou textos reivindicatórios, como manifestações ou petições. E o campo artístico-literário, que é o espaço para a circulação das manifestações artísticas no geral, contribuindo para a construção da apreciação estética, para a constituição de identidade, para a vivência dos processos criativos, o reconhecimento da diversidade e da multiculturalidade e a expressão de sentimentos e emoções.
Agora, vamos ver um exemplo de habilidade para a gente enxergar como é que essa habilidade aparece no currículo. Aqui nós temos a habilidade, inclusive, que é o exemplo. EM 13 LGG 103. Ela se refere à competência 1, compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais, e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. A habilidade específica: analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, e o campo de atuação social, aquele que eu acabei de falar. Essa habilidade específica, ela se refere a todos os campos de atuação social. E o que é interessante é que lá no próprio currículo, a gente tem os objetos de conhecimento de cada componente. Então, em arte, com essa habilidade, se pode trabalhar elementos da linguagem, mediação cultural, processo de criação, saberes estéticos, por exemplo. Em educação física, ginástica, esportes como técnico combinatório, marca, precisão, invasão, práticas corporais, dança e luta. Em língua portuguesa ou língua inglesa, apreciação com avaliação dos aspectos estéticos, réplica, planejamento, produção e edição de textos orais, escritos e multissemióticos. Então, nessa habilidade de linguagem, a gente consegue trabalhar os 4 componentes de diferentes formas. Assim, a gente consegue entender um pouquinho melhor como é que funciona e o que significa cada componente dessa habilidade. Vamos ver a próxima área, por favor, Doni? Aqui eu vou falar um pouquinho de matemática e suas tecnologias para representar a Márcia, que não está presente com a gente. A matemática, ela não é só um componente, ela é uma área do conhecimento. E ela é uma área do conhecimento, ela é mais do que isso, ela é uma ciência. Então, os conhecimentos e as habilidades do pensamento matemático permitem ao estudante ver um significado de um objeto de conhecimento, criar estruturas formais, apoiando uma variedade de processos cognitivos para compreender o mundo e para identificar modelos no enfrentamento de situações mais complexas. Nesse contexto, a exemplo do que ocorre nas demais áreas, a expectativa em relação à aprendizagem de matemática é que o jovem tenha competência e habilidade para a leitura, intervenção e elaboração de julgamentos próprios frente a variadas situações de sua vida. Nessa proposta, espera-se da matemática o desenvolvimento de pessoas capazes de conjecturar raciocínios lógico-matemáticos por meio da compreensão de questões problematizadoras de situações da sociedade em que estão inseridos. Assim, a matemática a matemática forma com a área de linguagens e suas tecnologias um par importante para a compreensão e expressão científica de fenômenos relativos às ciências da natureza, bem como para a construção de representações significativas e argumentações consistentes nos diversos contextos das ciências humanas e sociais, das ciências humanas e sociais aplicadas. Aqui a gente vê como as 4 áreas do conhecimento, elas se juntam para formar esse estudante capaz de ler, de intervir, de elaborar julgamentos próprios, que é o desejo. Vamos ver um exemplo da habilidade de matemática? Que, pessoal, nós temos aqui, né, seguindo o padrão que nós trouxemos aqui em recorte também no material do currículo do novo ensino médio, em matemática, formação geral básica, nós selecionamos a competência 2, né, que é propor, a partir de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis com base na análise de problemas sociais, como os voltados às situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo de trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprias da matemática. A habilidade específica aqui em questão é a habilidade que a gente pode também falar 203, mas a gente acabou de perceber que a habilidade, na verdade, é 03 da competência 2. Então, se você tem esse código alfanumérico PM 13
habilidade de matemática da competência 2, a habilidade, na verdade, é 0,3, tá? Que é aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e criação de planilhas para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos e juros simples e compostos, entre outros, para tomar decisões. Então a gente vê que essa habilidade engloba várias questões, né? A categoria números e álgebra. Os objetos de conhecimento são os cálculos envolvendo porcentagem, conceitos matemáticos, conceitos de matemática financeira, juros simples, compostos, taxas de juros, etc. Alguns sistemas de amortização e noções de fluxo de caixa, funções exponenciais e logarítmicas. Aqui a gente consegue encontrar lá na página 122 do currículo. Passo a palavra para a Fabi. Obrigado, Doni. Então, aqui para Ciências da Natureza, né, para o ensino médio, nós temos, então, além das 10 competências gerais, nós temos 3 competências específicas de Ciências da Natureza por área, tá? E essas 3 competências específicas para o ensino médio, nós temos, elas estão ligadas diretamente com a área de conhecimento. Então, nós temos, assim, analisar fenômenos gerais e processos tecnológicos, analisar e utilizar interpretações, decisões éticas responsáveis, investigar situações, problemas e avaliar aplicações de conhecimentos científicos e tecnológicos, e aí ele continua. Então, pensando que essas competências, ainda que seja específica, por área, né, não é ciências ou biologia ou física, essas competências, ela acaba sendo meio que um pouco geral, né? Doni, vamos para o próximo? E aí, então, nós temos cada unidade temática relacionada a uma competência. Então, eu tenho matéria e energia, onde está na competência 1, onde tem que analisar fenômenos naturais, processos tecnológicos, né, interpretações. Aí, na vida, terra e cosmo, nós temos relacionado a competência 2, onde analisar e utilizar interpretações, decisões éticas e responsáveis, e na tecnologia e linguagem científica, né, nós temos aí uma nova roupagem, né, uma mudança de Ciências da Natureza para o ensino médio, que no fundamental é um pouquinho diferente. Tecnologia e linguagem científica está relacionado à competência específica 3, que é investigar as situações, problemas, avaliar aplicações de conhecimento científico e tecnológico, implicações no mundo, a utilização de procedimentos e linguagens. Então, o que a gente tem, o que nós trouxemos aqui é que, além das 10 competências de ciência da natureza, além das 10 competências da BNCC, nós temos 3 competências específicas de ciência da natureza por área, tá? E essas 3 competências, cada uma está relacionada a uma unidade temática, que estão articuladas no conhecimento de acordo com a especificidade do componente. Como que fica agora na questão Como que fica, então, agora essa questão dessas habilidades lá no currículo? Então, nós temos a competência 1, né, que é analisar os fenômenos naturais. Nós temos a habilidade relacionada a essa competência, que analisa e representa com ou sem uso de dispositivos, aplicativos digitais. E essa competência, habilidade específica, ligada à unidade temática matéria e energia. E como é por área, nós temos, então, objeto de conhecimento, que aí é por componente, biologia, que vai trabalhar tanto essa competência, essa habilidade e a unidade temática, fluxo de energia, metabolismo, equilíbrio sistêmico do ecossistema, soluções para situações de ameaça do equilíbrio do ecossistema. Na física, nós vamos utilizar a mesma competência, a mesma habilidade, matéria, a mesma unidade temática, mas aí o objeto de conhecimento é por componente, onde vai ser trabalhado a conservação de energia,
onde vai ser trabalhado a energia potencial elástica, a conservação de quantidade de movimentos e impulsos, choques mecânicos, força, grandeza de escalas e vetoriais, e, por último, nós temos, então, componente química, que da mesma forma nós temos a mesma competência, a mesma habilidade específica, a mesma unidade temática, mas agora como o objeto de conhecimento é por componente, que na química nós vamos trazer transformações químicas, conservação de massa, constituição de matéria e conservação de energia, tá? Então, para o novo ensino médio, nós temos ele se apresenta dessa forma, trabalhando por área. Antes da gente abordar aqui a temática, gostaria de ser bem breve aqui nessa parte, porque por conta do tempo, né, nós trouxemos aqui uns recortes, mas não conseguiremos esgotar toda essa parte do currículo, enfim, que tem uma parte textual, né, mas que as ciências humanas traz aí os componentes de filosofia, geografia, história, sociologia para a leitura, né? Então, essas linguagens por área, essas linguagens por componente, estão sendo complementadas nesse material, né, que o currículo nos proporciona como reorganização do novo ensino médio. Então, assim, ao oportunizar o desenvolvimento de habilidades e competências de forma progressiva, os conceitos e temas devem ser desenvolvidos e articulados por meio de processos que foram iniciados no ensino fundamental, mediante de comandas de identificação, análise, comparação e interpretação de ideias, pensamentos, fenômenos e processos históricos, geográficos, sociais, econômicos, políticos e culturais que o ensino médio deve encontrar condições para o aprofundamento e a ampliação da base conceitual e dos modos de construção de argumentação e sistematização do raciocínio, operalizados com base em procedimentos analíticos e interpretativos. Então, aqui eu trouxe um resumo, né, do que nós iríamos falar anteriormente. Gostaria de passar a palavra para Elisângela comentar e trazer também aqui como que ficou a estrutura que a gente selecionou. Pode passar, Doni, por favor? Como o Doni falou rapidamente lá, né, porque a gente não tem muito tempo, senão a gente destrincharia melhor aí a nossa parte aí de ciências humanas, mas deu para ficar bem claro aí o propósito, né, desse novo formato. Eu vou trazer aqui um exemplo, né, de uma habilidade, de uma competência aí específica, né, na categoria tempo e espaço. Então, para começar lá, ensino médio, né, como a Ana explicou anteriormente para nós, como ler esse código alfanumérico, ensino médio, primeiro e terceiro ano, ciências humanas e sociais, que é esse CHS, competência 2, habilidade específica 01, certo? Então, a partir de agora, nós vamos ter que estar sempre atentos aí e estar montando os nossos planos aí todos em cima dessas habilidades específicas, né, que foram aí estabelecidas pela BNCC, né, e vem no novo currículo, vem no formato de novo currículo em ação para o primeiro ano do ensino médio. Então, vamos lá. A competência 2 seria analisar a formação de território e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico do Estado-nação. Como habilidade específica, nós temos aí a 01, analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaques para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. Como categoria, nós temos tempo e espaço,
E na parte de objeto de conhecimento aí, a gente vê que essa habilidade específica, essa competência 2, ela vai ser trabalhada em todas as áreas do conhecimento, na área do conhecimento de ciências humanas e sociais, em todos os componentes da área, né, que é filosofia, geografia, história e sociologia. Então, como objeto de conhecimento na categoria tempo e espaço, para trabalhar essa habilidade 01 na competência 2, nós trabalharíamos aí em filosofia. As origens da filosofia, atitude filosófica, período, campo de investigação. Em geografia, as relações entre espaço, sociedade, natureza, transformações antrópicas no meio físico em diferentes sociedades. Em história, nós trabalharíamos memória, cultura, identidade, diversidade, produção do conhecimento histórico, né, e suas diferentes narrativas aí com os povos do Oriente Médio, Ásia, Europa, América, África. Em sociologia, nós trabalharíamos padrões e normas de distintas sociedades na cultura, no poder, na cidadania e no trabalho. É importante a gente lembrar, agora o nosso olhar é por área de conhecimento, não mais só por componente curricular. A última questão, que é como funcionarão os itinerários formativos. Então... Isso mesmo, Doni. Os itinerários formativos, eles são compostos por diferentes arranjos curriculares, o conjunto de unidades curriculares que vai servir como aprofundamento. Os itinerários formativos, ele está na lei número 13.415, de 16 de fevereiro de 17, e a oferta de itinerários formativos deve seguir alguns critérios. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino a saber. E aqui a gente tem todas as áreas do conhecimento que nós já falamos: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Os objetivos dos itinerários formativos... Passa, por favor, Doni. Os objetivos dos itinerários formativos são aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, consolidar a formação integral do estudante, desenvolvendo autonomia para ele e para a realização do projeto de vida, e desenvolver habilidades que permitam ao estudante ter uma visão mais ampla do mundo e saber como deve agir em diversas situações. Agora a gente vai trazer as habilidades dos itinerários formativos. Lembrando que essas habilidades também estão lá no Currículo Paulista, e elas estão bem completas. O Currículo Paulista é um material muito extenso e bem rico, por isso que a gente não consegue trazer tudo aqui, mas é muito interessante nós lermos. Nos itinerários formativos, nós temos duas habilidades diferentes, né? Dois códigos alfanuméricos diferentes. A primeira é relacionada às competências gerais dos itinerários. A gente tem EM, ensino médio, e F, itinerário formativo. Então, sempre que nós vermos a habilidade 1 ao 3, é porque ela é de formação geral básica. Se eu ver a habilidade IF, com esse IF no meio, ela é referente a itinerário formativo. Quando a gente está falando das competências gerais, vai ter EM, IF, CG, de competência geral. E o número, ele é referente ao eixo estruturante. Então, se for número 1, 2 ou 3, é sobre investigação científica, o eixo investigação científica. O número 4, 5 ou 6, processos criativos. 7, 8 ou 9, mediação e intervenção sociocultural. 10, 11 ou 12, empreendedorismo. Então, esse é o código das competências gerais dos itinerários formativos. E a gente também tem os códigos alfanuméricos das habilidades específicas das áreas de conhecimento. O código da habilidade começa igual. EM, ensino médio, IF, itinerário formativo. E aqui, ao contrário de ter CG de competência geral, a gente tem o nome da área, LGG de linguagens, como eu falei antes, ou MAT, matemática, CNT, ciências da natureza, CHS de ciências humanas, ou FTP de formação técnica e profissional. E o número é o mesmo da habilidade de competência geral. 1, 2 ou 3 para o eixo de investigação científica, 4, 5 ou 6 para o eixo de processo criativo,
7, 8 ou 9 para o eixo de mediação e intervenção sociocultural, 10, 11 ou 12 para o eixo estruturante de empreendedorismo. Vamos ver um exemplo da área de linguagens, uma habilidade do itinerário da área de linguagens. Aqui a gente tem a habilidade retirada lá do currículo paulista, então ela é de competência geral, EMIF-CG04, que é reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão do mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade. A específica de linguagens é reconhecer produtos ou processos criativos por meio de fruição, vivência e reflexão crítica sobre obras ou eventos de diferentes práticas artísticas, culturais ou corporais, ampliando o repertório ou domínio pessoal sobre o funcionamento e os recursos da língua ou das linguagens. A gente tem que ver que essa habilidade também contempla os quatro componentes da área de linguagens. E aqui eu trouxe práticas sugeridas para a gente conseguir entender melhor. Identificar e analisar textos em diferentes gêneros, para língua portuguesa ou língua inglesa, estabelecer a prática de curadoria e leitura de diversos materiais artísticos, como literatura, música, teatro, que pode se usar em arte, criar brinquedos e jogos e espaços para sua utilização a partir de materiais diversos que estimulem a criatividade, que pode ser utilizado em educação física, e desenvolver aprendizagens de língua estrangeira, especialmente em movimentos de conversação, que pode ser utilizado em língua inglesa. Vamos ver de outra área do conhecimento agora? Então, o que nós temos aqui, né, para ciências da natureza, pensando agora no itinerário formativo, né, a organização curricular, né, formativos, elas devem garantir, né, o que esse itinerário formativo de ciência da natureza deve garantir, né, para os nossos estudantes do novo ensino médio. A flexibilização desse novo ensino médio, propiciar o aluno a desenvolver a sua autonomia, aquilo que a gente sempre tem buscado no aluno. Então, o itinerário formativo, ele vem com esse objetivo dentro de ciência da natureza, considerando sempre que nós falarmos de itinerário formativo, de novo ensino médio, nós estamos sempre considerando o projeto de vida do aluno. Os itinerários formativos, eles podem apresentar com diferentes arranjos estruturais em uma área de conhecimento, propondo os itinerários formativos integrados, como foi trazido aqui, né, como a Ana trouxe e falou bem, essa questão de área integrada. Então, eu posso ter ciência da natureza e matemática, eu posso ter ciência da natureza e linguagens, eu posso ter essa integração por área dentro dos itinerários formativos. E eles são organizados em torno dos eixos estruturantes, que são representados pelos códigos alfanuméricos. Então, o que nós trazemos aqui de diferente, né, que nós temos que nos atentar, é essa questão dos códigos alfanuméricos. Como a Ana comentou, nós temos o código alfanumérico de formação geral básica, e nós temos o código alfanumérico por área de conhecimento, que que nós estamos mostrando agora. Então, para o itinerário formativo de ciência e natureza, nós temos aí a competência geral, atrelado, né, aos eixos estruturantes, né? Então, eu tenho aí um código alfanumérico que vai trazer essa competência, que é identificar e processar, analisar os dados, fatos, evidências com curiosidade, atenção, criticidade ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. E aí nós temos aí o código de alfanumérica por área, eixos estruturantes, como investigação científica, tem como principal objetivo propiciar condições, ferramentas que permitam desenvolvimento da pesquisa, utilizando os métodos científicos, de modo que o estudante tenha a habilidade de identificar e construir problematizadoras ou situações problemas, partindo de levantamento de hipóteses elaboradas com base em fundamento científico. Portanto, é necessário oferecer subsídio para que o estudante possa identificar e analisar todos os conteúdos envolvidos, né? Mobilizar os conhecimentos já construídos, estabelecer relações, destacar como afetam. Como nós falamos na formação passada, então aí nós temos
essa questão do pressuposto metodológico e pensando sempre que está atrelado aos eixos estruturantes. Isso é só o início de um estudo, nós vamos continuar falando e aprofundando um pouco mais sobre itinerário formativo, mas nada impede de você, professor de Ciências da Natureza, se juntar com seus pares e dar uma olhadinha lá nos eixos, no itinerário formativo de Ciências da Natureza, estudar como eles estão organizados, estudar como eles estão se apresentando, ok? Bom, dando continuidade, então, aqui no itinerário formativo, agora de matemática e suas tecnologias, né, não está diferente das outras áreas, as habilidades relacionadas à competência geral, ela está atrelada aos eixos estruturantes, que nós falamos na outra TPC, né, a Márcia trouxe cada eixo estruturante e exemplificou cada eixo, né, então aqui em matemática, e aí nós temos a habilidade específica associada também, né, bom ficar bem claro que todas elas vão estar atreladas aos eixos estruturantes, que é que vai dar estrutura e visão para os itinerários formativos. Então, ela traz selecionar, mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados à matemática para resolver problemas de natureza diversas, incluindo aqueles que permitam a produção de novos conhecimentos matemáticos, comunicando com precisão suas ações e reflexões relacionadas a constelações, interpretações, argumentos, bem como adequando-os às situações originais. O que nós deixamos aqui, que fique claro é que esses itinerários formativos, como nós falamos, ele vem por área, né? Então, é uma matemática, então nós trouxemos essas habilidades específicas e da competências gerais e o pressuposto metodológico, e também fica aqui para vocês, professores. Reúnam com seus pares, se debrucem sobre esse itinerário formativo, discutam, entendam isso para que fique mais claro, e não é um assunto acabado, tá? É um assunto que ainda nós vamos trazer para conversar mais com vocês a fundo. Dando continuidade, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o itinerário formativo aqui, como seria, em ciências humanas e sociais aplicadas. Então, nós temos aí uma habilidade, primeiro, relacionada à competência geral e aos eixos estruturantes. Só uma coisinha que eu gostaria de deixar claro, quando a gente fala dos eixos estruturantes, né, eles são 4 eixos que estão lá na lei 1412, que fala, na portaria, né, que está dentro da lei que estabelece o novo ensino médio, e esses eixos estruturantes, né, eles vão ser trabalhados aí por área de conhecimento, né, então por isso que a gente fala eixo do processo criativo, porque são 4 eixos diferentes, né, esse daqui, por exemplo, que a gente está trazendo aqui, é o eixo estruturante 04, né, então ele vai ser trabalhado aí, que é reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas, culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que amplia a visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade. Então, vamos lá, ensino médio, né, itinerário formativo, ciências humanas, competências gerais, 04. Então, o eixo estruturante que eu estou usando aí é o eixo estruturante 04, tá? A Ana trouxe lá naquele quadrozinho anterior, mostrando um pouco sobre quais são os eixos estruturantes, certo? As habilidades específicas, né, então aqui, aí esse aqui a gente já lê assim, ensino médio, itinerário formativo, ciências humanas e sociais, que esse é por área, né, é específica, eixo estruturante 04. Reconhecer produtos ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão criativa, né, temas, processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, regionais, nacionais ou globais. E aqui, mais à frente, a gente tem os pressupostos metodológicos, ou seja, né, quais as metodologias que poderiam estar sendo usadas aí para desenvolver esse eixo estruturante. Então, o eixo estruturante nos processos criativos, no contexto da área de ciências humanas, ele poderia compreender aí a ampliação da aprendizagem no sentido de afirmar
a valorização da imaginação, da inovação, da proposição de novos pontos de vista. Nesse sentido, no âmbito do eixo, enfatiza-se a desnaturalização e estranhamento como forma de estimular o aprofundamento investigativo e o reconhecimento das diferentes perspectivas para a abordagem de uma informação, um problema, uma solução, uma tese. Lembrando que essa metodologia ela pode ser trabalhada aí na área de conhecimento de ciências humanas, né, no itinerário formativo aí dividido entre os componentes curriculares. Então, obrigado, Elisângela, obrigado, pessoal. Então, a gente acabou de ver, né, que são praticamente 12 códigos, né, que subdividem em 4 eixos estruturantes em ciências humanas. Ela tem uma especificidade, né, cada área do conhecimento tem uma especificidade. Então, para concluir, pessoal, nós trouxemos também o formulário de lista de presença, e dentro dele a gente tem aqui a participação, onde vocês podem deixar suas dúvidas, sugestões, tá, ou ideias. Temos também no blog o material que vocês podem consultar. Gostaria de finalizar aqui agradecendo a participação, a presença de todos, e passo a palavra para meus colegas aqui da formação. Andressa. Olá, pessoal. Olá, Doni. Excelente contribuição, né? Quero agradecer também a participação, de estar com vocês essa manhã hoje, mais uma ATPC, ok? Deixar um grande abraço a todos aí e obrigada pela participação. Até a próxima. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós estamos acompanhando os comentários no chat. Até o próximo ATPC. Agradeço, pessoal, pela participação de vocês, pela colaboração, pela paciência, né, de estar aí dividindo o tempo de vocês conosco. Quero agradecer a participação de todos no chat, lembrando que é uma gravação, mas nós acompanhamos o chat ao vivo, tá? Então, agradeço muito e cuidem-se aí. Até mais. Obrigada. Obrigado, pessoal, pela participação, pela interação no chat. Lembrando que essas semanas que irão surgir aí, nós temos aí novidades, reuniões estão acontecendo na SEDUC sobre o novo ensino médio, então nós teremos novidades, então tudo que nós falamos hoje ainda não tem nada acabado, é tudo coisa que nós ainda vamos retomar, né, e fica aí para você, como grupo de escola, retomar esses assuntos, né, trazer como pauta para vocês estarem inteirando ainda mais o novo ensino médio. Até a próxima TPC.